Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos para fazermos a nossa leitura diária. Como de costume, a nossa leitura diária é com base nas nossas lições de escola bíblica dominical. Chegamos na última lição deste segundo trimestre, a 13ª lição do nosso segundo trimestre. E a nossa leitura de segunda-feira está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. E aqui nós vamos ler a palavra do Senhor, que está escrito assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É importante nós entendermos, não é, o porquê que o Senhor falou estas palavras. Não é? Nós lemos um versículo apenas de um capítulo inteiro, porque esse capítulo aqui narra a história, não é, de um grande sacrifício feito ao Senhor, logo após a construção do templo, conhecido como o Templo de Salomão. Então observe que a dedicação do templo ela vem desde o capítulo 6. E esse templo durou cerca de 7 anos para ser concluído. Então após os 7 anos, quando ele foi concluído, Salomão agora dedica ao templo. Convida o povo para a adoração ao Senhor, para a inauguração, podemos dizer, do templo. Foram feitos sacrifícios. Muitíssima gente, podemos dizer que todo o território de Israel estava ali reunido para adorar ao Senhor. E observe que Deus demonstra para o rei Salomão e para o povo que ele o agradara do que ele havia feito, não é? Da sua dedicação. E quando Deus fala com ele, Salomão fica tão alegre e em forma de agradecimento e adoração ao Senhor, ele convida o povo a fazer um sacrifício maior para o Senhor. Sacrifício este que durara 7 dias, 7 dias de festa. E a história vai dizer que Salomão sacrificaram naqueles dias, vou ler aqui no versículo 5, que está escrito assim: o rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 boi. E também ofereceu 120.000 ovelhas. Agora observe, assim o rei e todo o povo dedicaram o templo de Deus. Então veja que sacrifício. Após esse sacrifício, nós observamos na leitura que a glória de Deus foi tamanha, foi tão tremenda, que o sacerdote não conseguia ficar em pé. Prostaram-se com o seu rosto em terra, reverenciando, adorando, reconhecendo a soberania de Deus. Então observe que logo Deus fala com o seu povo acerca deste grande templo que tinha sido construído, falando que esse templo era o lugar em que o povo ia se reunir para adorar o Senhor. Era o lugar em que o povo ia fazer as suas orações. E o povo ia reunir para orar a Deus. Onde o povo ia procurar o sumo sacerdote, ou até mesmo o sacerdote, para oferecer o seu sacrifício em forma de arrependimento pelos seus pecados e em forma de agradecimento pelos benefícios recebidos. É por isso que o Senhor vai falando com eles e dizendo aqui no versículo 13, por exemplo, vou ler o versículo 12, que ele diz assim: e o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para templo de sacrifício. Então veja que Deus vai falar com Salomão e dizer para ele: olha, eu ouvi a sua oração, eu ouvi o que você expressou na sua oração. E eu escolhi este lugar como lugar da minha habitação.
lugar em que Deus ia falar com o povo e o povo falar com Deus. E o povo falar com Deus e Deus falar com o povo. Agora observe que no versículo 13 diz assim: quando eu fechar os céus para que não chova, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Aí entramos no 14, ele vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e os sararei a sua terra. Então, Deus está deixando bem claro aqui, né, que quando podemos dizer, as portas do céu fossem fechadas e não houvesse chuva na terra, por causa da desobediência do povo, quando o povo lhe desobedecesse, as portas do céu iam ser cerradas. Deus está dando um aviso para o povo: olha, em caso de desobediência, as portas do céu vão ser fechadas, não vai haver chuva, o gafanhoto vai vir para comer a sua plantação, e a peste vai ser enviada sobre a terra. Então, agora, para que isso se resolvesse, precisaria o quê? O povo precisaria chamar pelo nome do Senhor. Ele diz assim: o povo que chama pelo meu nome, né? Que chama pelo meu nome. Ele diz assim: o povo precisaria se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei. Então o povo precisaria se humilhar, reconhecer o seu erro, pedir perdão dos seus pecados. Né? Da onde? No templo. Aqui está no versículo 15. Ele diz assim: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Está vendo? Então assim, o povo vai orar, vão se humilhar, vão se arrepender. E eu ouvirei, e os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que for feita neste lugar. Então isso é muito glorioso. Então eu escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele perpetuamente. Nele estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O que é que Deus está dizendo? A hora que o povo reconhecer e ir buscar a minha face neste templo, neste lugar, eu estarei atento, eu estarei com os olhos abertos, vendo e os meus ouvidos aguçados para ouvir as suas orações. Então, quando o povo se sentiria em falta, procurava o sacerdote e aí oferecia o seu sacrifício em forma de arrependimento, e lá orava, pedia perdão, pedia auxílio a Deus, e que Deus viesse suprir as suas necessidades. Deus disse assim: eu vou ouvir as orações lá do céu e vou responder e vou sarar a sua terra. Meus irmãos, então aí nós entendemos o porquê que Deus falou isto, né? Então, toda vez que alguém se sente em dificuldade, geralmente procura um templo, né? Procura a igreja. Mas a igreja é um lugar, como se diz, um ponto de apoio. É o lugar onde se reunimos para adorar e bendizer o santo nome do Senhor, para oferecermos sacrifício vivo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E ele vai dizer no versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus abençoe, e que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.